Olá, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós vimos ontem, né? Nós tivemos duas aulas ontem, uma meio que foi meio improvisada, meio solta em cima, para vocês terem uma noção, foi praticamente uma revisão da outra. Hoje nós faremos uma aula um pouco simples também, ela não será muito longa, para a gente fechar já essa primeira parte de identificar quando eu tenho do domínio e do contradomínio, quando ela se torna função, quando deixa de ser função. Ontem nós vimos os critérios, então a gente só vai usar hoje esses exemplos que estão na tela aí de vocês, para a gente definir quem seria função e quem não seria e por que não é função. É isso que a gente vai definir no dia de hoje, tá bom? Ontem nós vimos o exemplo de uma bomba de combustível, né? Que serviu para a gente definir 3 deles, ou 4, se não me engano, e um único que não podia usar a bomba como demonstração. Nós usamos, na verdade, foi a questão dos números elevados ao quadrado, na questão da potenciação. E a gente vai entender hoje que, além desses 2 exemplos, no futuro, aliás, desculpa, não hoje, a gente vai trabalhar com outros exemplos para facilitar o entendimento de vocês, tá? Hoje a gente pode até mencionar aqui, de novo, os mesmos exemplos de ontem, para a gente poder entender com calma e eles ficarem vivos na mente, mas a gente traz outros com certeza para vocês. Aquele da bomba, ele é muito interessante porque realmente uma coisa é em função da outra. Eu quero dizer para vocês que hoje eu não vou deixar nenhum código para vocês mandarem para cá, marcando a presença. Eu vou tentar localizar as visitas pelo YouTube. Se não conseguir, eu vou na outra chamada, eu vou perguntando quem foi que assistiu a aula, porque o importante é saber se realmente assistiu e porque o valor está em assistir essa aula, né? A gente sabe disso. Quando a gente entra nesse critério que a gente está na tela agora, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Que a pergunta é, desses 4, quem é função, quem não é função, por que não é função? O primeiro exemplo que nós temos, vocês vão perceber que a gente não vai usar o exemplo do litro porque ele tem uma definição. Nesse caso aqui, para a gente definir se é função ou não, não há necessidade propriamente dito da gente precisar achar a lei de formação, porque já estão ligados, entendeu? Mas a gente poderia muito bem estar usando uma lei de formação para chegar nesse critério aí, que talvez quem criou esse exemplo nem usou critério nenhum, não usou lei de formação nenhuma. Mas vamos definir e a gente no futuro vai ter que trabalhar muito a lei de formação e vocês vão entender com mais facilidade, tá bom? Nesse primeiro que nós estamos vendo aí, eu tenho 2 ligados no 0, 3 ligado no 1, 4 ligado no 2 e o 5 ligado no 3. Nós poderíamos usar, sabe que lei de formação nesse caso aí? Que fosse assim, x menos 2. Aí você vai dizer, quem é x? São os elementos do primeiro conjunto. Então, o x seria 2, depois x seria 3, o x seria 4, o x seria 5. Por que eu coloquei x menos 2? Porque x sendo 2 fica 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. Pronto. Nós, além de efetuar a ligação, nós determinamos aí qual seria a lei de formação. Poderia até ser uma pergunta, quem é a lei de formação desse primeiro exemplo? A gente poderia colocar que a nossa função é igual x menos 2, porque o x seriam os números que estão dentro do conjunto A ou do conjunto vermelho, ou precisamente o que eu quero ouvir de vocês, né? Do domínio. Isso aí que a gente vai, né? Que o domínio vai ser sempre esse conjunto que está saindo aqui, no nosso caso vermelho. Então, se qualquer valor que eu pegar no domínio lá e colocar aqui, menos 2, vai ser justamente a quem está ligado lá. Agora, o que é que a gente vai definir? Tem lei de formação? Tem. Tem domínio? Tem. Tem contradomínio? Tem.
todos os elementos do conjunto domínio têm um elemento no contradomínio para ele? Tem. O 2 tem um 0, o 3 tem 1, o 4 tem um 2 e o 5 tem 3. Beleza. Continua sendo função. Existe elemento do primeiro conjunto com mais de uma imagem lá no contradomínio? Que tem mais de um correspondente? Não, porque o 2 só tem 1, o 3 só tem 1, o 4 só tem 1 e o 5 só tem 1. Então, nesse caso, eu tenho sim uma função. Pode sobrar elemento no conjunto domínio? Não. E no contradomínio, professor, que sobrou 4? No contradomínio pode, só não pode no domínio. Então, esse primeiro, se a pergunta é função ou não, nós diríamos que sim. Aí nós diríamos que o domínio, ou seja, o conjunto A, é função baseado na lei de formação f de x igual a x menos 2, relacionado ao contradomínio. Por quê? Todo elemento do domínio tem um representante, um correspondente no contradomínio, e não existe elemento do domínio com mais de um no contradomínio. Vamos para o segundo. No segundo, nós temos 0, 1, 2, 3, e do outro lado nós temos 1, 2, 3. Se eu fosse criar uma função, eu diria que seria f igual x menos 1. Por quê? 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 3, aí agora lascou, já não deu 1, né? Então, isso aqui já não existe. E também eu vou dizer que isso aqui não é função. Aí você vai me perguntar, e por que ele não é função? É permitido que no conjunto imagem, ou seja, no domínio, eu tenha elemento que não tem representante no contradomínio? Não. Então, esse 0 aqui, ele está inutilizando a nossa função. Ele é o responsável por a gente dizer que isso não é considerado um conjunto. Esse conjunto não é função. Olha quem é que determina aí. É justamente esse 0. Não pode existir elemento no conjunto imagem, ou seja, no domínio, que não tenha um correspondente no contradomínio. Então, eu tenho que o primeiro sim, eu vou até tirar essa função daqui. O segundo, não. Beleza? Continuando. Eu tenho agora a terceira representação. Eu posso dizer que isso é uma função? Está na cara que existe uma função aí. Primeiro, a função é igual x vezes 0. Por que é x vezes 0, professor? Porque 2 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. 20 vezes 0, 0. Agora, é função? Sim. Por quê? Todo elemento do domínio do conjunto A ou da imagem tem um correspondente no contradomínio, no conjunto B? Aí você vai dizer, tem sim. Mas é o mesmo. Não tem problema. Não pode um do domínio ter duas imagens, mas todos do conjunto de imagem ter uma representação só no contradomínio, isso é possível sim, e nós vimos isso na aula. Então, nesse caso, nós temos aí o 0 como a imagem de todos os elementos do conjunto do domínio, ou seja, do conjunto imagem. Gente, então lembre-se, isso é permitido sim. Então, isso é uma função. Por que você acha que aqui nós conseguimos definir a função como f igual x menos 2? Por que é função? Porque se não fosse, nós não conseguiríamos, como a gente não conseguiu no segundo aqui, certo? Porque aquele primeiro ficou sem.
Aqui nesse caso nós definimos uma função e descobrimos que realmente, uma lei de formação e descobrimos que realmente é uma função. Agora vamos para o último. Eu posso dizer que isso daí é uma função? Eu vou dizer que não. Por que não, professor? O que é que aconteceu agora? O 0 tem imagem? Tem. No contradomínio? Tem. Que seria o próprio 0. O 4 tem? Tem, mas ele tem 2. Lembra que isso não é permitido? Quando a gente vai determinar se é função ou não é função, nesse caso nosso aqui, não é função. Por quê? Porque o elemento 4, ele tem 2 imagens e ele não pode. Então, quem é que bagunçou todo o coreto? Quem foi que determinou que deixa de ser função? É justamente esse elemento 4, porque ele não podia possuir 2 imagens. Aqui anterior tem 4 elementos com uma imagem só, mas o mesmo elemento possuir 2 imagens não é permitido. Então, isso não é função, certo? Essa é a nossa pequena aula de hoje, porque eu precisava só reforçar isso para vocês entenderem quando é que ele é função e quando ele não é função. Nesses 4 aí, nós temos essa definição fácil, tá? E isso daí, gente, a gente está fazendo esses treinamentos soltos dentro, mas a gente vai trazer as funções, os elementos do domínio, pipe com domínio, a gente pode usar a equação do primeiro grau, talvez uma equação do segundo grau, será que é permitido? A gente vai descobrir isso, e aí a gente vai trabalhando isso aos poucos até entender o conteúdo com mais facilidade, tá bom? Mas tenta pegar essa videoaula para você fixar na sua mente quais são os critérios que determinam quando é função e quando não é função, tá bom? Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido captar de primeiro. Se vocês não captaram, não tem problema. Desliga, volta para o início do vídeo, reveja, que aí a gente está falando passo a passo o que é que determina quando é função e quando não é função, tá bom? Prestem atenção, bons estudos, até mais tarde, bons estudos e boa noite para vocês, tá? Valeu, um abraço, tchau, gente.